E aí, gente, tudo bom? Mais um AbilityCast e hoje num cenário um pouco diferente. Hoje nós estamos aqui na Feira do Condomínio que está acontecendo aqui no Rio Mar. Então o podcast ele está todo aqui na feira. Uma novidade, né, João, que a gente está trazendo para o pessoal. Como Hoje... sempre, a gente criando um diferencial e saindo na frente, inovando. E nesse momento nós estamos fazendo a cobertura da 13ª Fé Síndico, que está acontecendo aqui no Rio Mar. E estamos dando o pontapé inicial e com a pessoa que não poderia deixar de ser, se estreando também, né, Marconi? Exatamente. Na sindicatura profissional. E nossa querida Micheline. Estreando nem tanto, né, João? Ela já tá com a quilometragem aí um pouquinho rodada já, né? Mas de feira de feira é a primeira feira. Então ela tá tirando a quilometragem zero dela, né? É verdade. Micheline, muito prazer em receber você. Eu que agradeço a oportunidade. Ó, gente, fique relaxado aí, porque ela tá um pouco com vergonha, né, Micheline? Não tá acostumada ainda com as câmeras. Vai ter muita gente que vai passar por aqui com esse mesmo sentimento, porque a gente vai entrevistar síndicos, pessoas que estão frequentando a feira, fornecedores, prestadores de serviço. Então fique tranquilo que não só você que vai estar com vergonha nesse primeiro podcast da gente não, tá certo? Outra coisa é o seguinte, como nós estamos gravando diretamente da feira, pode ser que em algum momento, né, a gente seja interrompido, alguém chegue, fale. Isso aí vai ser normal e aí a gente vai seguir em frente para tentar passar para o público exatamente o clima, como é que está ocorrendo na feira. É o AbilityCast na Feira do Condomínio. Micheline, mais uma vez prazer em recebê-la. Uma honra. Se apresenta aí para o nosso clube público um pouquinho, fala um pouco aí da tua trajetória. Bem, eu sou Micheline, né? Entrei na parte da sindicatura há 2 anos atrás, através do convite de uma grande amiga e sócia, primeiramente amiga, depois sócia que já estava atuando no mercado. E aí me fez esse convite em um determinado momento. E quando ela fez uma comparação no quesito do que ela estava fazendo naquele momento e o que eu fazia, fez essa comparação no que ela fazia na sindicatura e no que eu estava fazendo no segmento que eu estava trabalhando há mais de 20 anos, que é a parte de gestão, eu realmente consegui enxergar um link, né? E daí para frente também tem uma veiazinha empreendedora em mim e aí me convidou, eu não hesitei. Aí aceitei e estamos juntas. Hoje, Micheline, quantos condomínios você tem? Hoje nós temos 8 condomínios. 8 condomínios como síndica. Como é o nome da empresa, Micheline? MRM Serviços. O nome da tua sócia? Rosângela Lúcia. Aí vocês duas atuam no mercado de síndico profissional. Exatamente. Temos também Lucas Maranhão, que trabalha na parte da supervisão com a gente, e na sociedade, Rosângela. A gente divide a sindicatura. E aí, qual foi o maior desafio que tu encontrou quando você ingressou nessa parte de sindicatura profissional? Eu acho que eu não posso considerar muito assim, o desafio é muito grande, mas o que me chamou muita atenção foi o mercado, né? O quanto envolve... agrega pessoas, serviços, né? É uma rede. A gente mora no condomínio, mas a gente não tem noção, enquanto morador, da estrutura que se tem, né? Muito parecido realmente com uma empresa. É uma empresa, né? No momento em que o condomínio ele passa a ter um CNPJ, ele virou uma empresa e ele precisa ter gestão por trás. Eu não tinha esse olhar. E aí, depois desse convite de Rosângela e dessa conversa bem pontual, realmente eu enxerguei e mergulhei de cabeça e estou muito feliz. Tá feliz? Estou muito feliz, muito feliz. Eu amo gestão. É importante pegar esse gancho, né? Quando Micheline fala que ela, enquanto condômina, não tinha noção não tinha. De toda a estrutura que está por trás de você manter um condomínio em funcionamento. Exato. Isso é muito interessante porque eu acredito que essa linguagem faz com que os condôminos em casa, que vão estar nos assistindo, eles consigam, na verdade, fazer essa analogia, né? Que é muito, muito bom, muito prático. Você está na sua casa com água na torneira, elevador funcionando, a limpeza. Exatamente. Né, portão de veículo funcionando, abre, fecha, o interfone, sinal de televisão. Mas para que tudo isso aconteça, né, tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura por trás, que é a administradora, é o síndico, né, é os funcionários, é os prestadores de serviço. Exatamente. Que é toda uma cadeia de pessoas envolvidas com o objetivo de entregar essa comodidade aos condôminos. Exatamente. Muito importante a gente aproveitar esse depoimento de Micheline, né, e jogar isso para o nosso público.
para que o público entenda exatamente o seguinte: ó, moro no condomínio, muita gente não sabe nem qual é sua administradora, né? E por trás daquele condomínio, por trás daquelas facilidades que existem, de você ter uma piscina limpa no dia que está o sol maravilhoso, você descer e tá a piscina lá bonitinha, limpinha, água cristalina, existe um trabalho da administradora, do síndico, seja orgânico, seja profissional, e como também os prestadores de serviço, para que tudo isso ocorra e aconteça. Deixa eu te fazer outra pergunta, Micheline. Qual foi a maior raiva que tu já tivesse nesses 2 anos aí de trajetória? Se já teve alguma? Se já teve alguma frustração? Porque o segmento ele é meio injusto às vezes, né? Já aconteceu isso ou... Não, ainda não tive essa sensação. Porque, na verdade, quando houve essa equiparação, parece muito com o que eu fazia anteriormente. Eu trabalhava na saúde, na área da saúde. Então, a gente tem pessoas, na época tinha pessoas doentes, tinha os acompanhantes, a parte de recursos humanos, né, do tratamento ali da gestão, com a parte de morador, cada um pensa de uma forma diferente. Eu acho que é a parte mais complexa, mas que não foge com a realidade que eu vivia na saúde com relação a acompanhantes de pacientes, o paciente, enfim. Parece ser uma coisa muito diferente, que até eu pensei que era muito diferente, mas quando minha sócia realmente ela relatou esse link, eu hoje assino embaixo. É igual, não tem diferença. Gestão, né? Gestão, vai mudar os nomes, vai mudar pessoas, prestadores, organização, determinação de processos. É basicamente isso. E falando na sua sociedade, já que você está participando aqui do nosso podcast, pelo que eu entendo, você é a porta-voz da sociedade. Não. Não. Somos duas parceiras, grandes parceiras, amigas fora do ambiente de trabalho, há mais de 20 anos de amizade, irmãs. Somos 50%, 50% sempre. Deixa eu fazer uma pergunta, Micheline. Frente a essa nova empreiteada, deixa eu te perguntar, o que é que você hoje entende que é mais complexo? Qual é o maior problema hoje na questão da gestão condominial? O que é que você, vamos dizer assim, sinaliza como mais problemático? O que eu vivenciei, ainda vivencio, né, durante o dia a dia, às vezes é a incompatibilidade de pensamento das pessoas, né? Você tem um processo a ser definido, você tem algo a ser resolvido, mas como envolve a decisão não é só do síndico, né? Você depende de outras pessoas para poder tomar as decisões, e essas outras pessoas às vezes não pensam de forma linear, né? Diverge, e aí uma coisa que deveria acontecer em um determinado tempo, ele leva um tempo maior para ser resolvido. Eu acho que esse é o ponto mais... É interessante também essa colocação da Micheline, porque, por exemplo, infelizmente, alguns condôminos tendem a pensar de forma individual. E quando você se dispõe a morar num condomínio, você tem que deixar de pensar de forma individual e passar a pensar de forma coletiva. Né? E isso é interessante, né? Por exemplo, ela apenas com 2 anos à frente dessa nova realidade, nessa nova profissão, ela já consegue ter esse pensamento, ter esse time, entender que existe uma dificuldade aí, porque as pessoas, na grande maioria das vezes, elas não estão dispostas a abrir mão daquilo que ela entende que é certo ou que é errado, né? E quando você vai dividir espaço, dividir despesas, você tem que pensar de forma coletiva e entender que nem sempre vai prevalecer aquilo que você acha que é certo ou que é errado, mas sim o interesse da coletividade. Isso é o que a gente consegue trazer e entender desse feedback que Micheline nos dá, dessa dificuldade frente ao condomínio. Exato. Ô, Micheline, todos os teus 8 condomínios que você tem, eles têm administradora? Todos têm administradora. E, assim, na tua leitura, qual a importância que a administradora tem nesse processo de sindicatura profissional? Ela é fundamental. Fundamental. Eu acho que para o trabalho que a gente desenvolve de sindicatura, de síndico profissional, uma administradora que seja organizada, que seja parceira, que tenha uma boa comunicação e que tenha um feedback também rápido, ela é fundamental. Sem ela, o síndico não consegue caminhar sozinho. Eu estou perguntando isso, João, por conta do seguinte, infelizmente existem alguns síndicos profissionais que não entendem essa união, que eu acho que um não existe sem o outro, né? O síndico profissional é uma profissão que está em ascensão, é necessária a profissionalização dessa função para que o condomínio não tenha nenhuma perca com isso daí. E a administradora ele faz um outro papel, que quanto mais profissional, quanto mais estrutura
quanto mais respaldo ele consiga dar para o síndico profissional, só quem ganha é o condomínio no resultado final. Eu acho que isso é meio que um casamento aqui perfeito. Na verdade, eu acho que ganha todo mundo, entendeu? Ganha o condomínio, né, em qualidade de serviço, ganha o síndico, né, sua empresa de sindicatura ela ganha, porque você apresenta um trabalho satisfatório, né, para o teu cliente, e ganha a administradora em estar dentro do processo. Então, ganha todo mundo. E o principal, na verdade, é o cliente final, né? E aí esse cliente final, que é o condomínio, é o que vem mais a ganhar. E é importante ressaltar sobre isso, porque, para que um condomínio esteja redondinho funcionando, tem que todos os prestadores de serviço estar envolvidos no processo e estarem na mesma linha, na mesma página, objetivando alcançar o mesmo objetivo, né? E o que o Micheline traz é muito, vamos dizer assim, real. Por quê? Porque você precisa ter um bom síndico, seja ele orgânico ou profissional, você precisa ter bons prestadores de serviço e bons colaboradores, que aí seria o funcionário. Por quê? Porque o síndico sozinho ele não consegue entregar o que realmente se faz necessário para a coletividade. Os prestadores de serviço, se não tiver um acompanhamento do síndico e da administradora, em determinado momento pode não entender, até porque os prestadores de serviços eles vão lá no condomínio, prestam o serviço dele e vão embora. Isso. Esse feedback da satisfação da qualidade do serviço, quem tem que dar aos prestadores de serviço é a administradora e o síndico. E o síndico, se ele entende esse papel e faz o elo, em controlar todo esse processo, demandando para a administradora, acompanhando o processo da administradora frente aos prestadores de serviço e pegando o feedback dos condôminos e equacionando tudo isso, então esse é o cenário perfeito, isso é a receita de bolo para que a gente tenha uma boa gestão, um condomínio bem administrado, os condôminos satisfeitos e indo para a Assembleia de Condomínio se propondo até pagar mais taxa de condomínio do que realmente, geralmente a gente reivindica. Agora, um grande problema, e aí eu concordo com Micheline, é quando o síndico, seja ele orgânico ou profissional, ele não consegue entender qual é o papel dele desse cenário, qual é o papel da administradora, né? E qual é o papel dos prestadores de serviço e do funcionário. Quando ele não consegue entender isso e ele começa, na verdade, navegar diante dos compromissos e da responsabilidade de cada um, termina ele trazendo para si responsabilidade que não é dele. Isso. Certo? E aí cria uma confusão, tanto para os condôminos, prestadores de serviço, administrador e para ele próprio. E muitas vezes, além de não ser responsabilidade, ele não tem expertise para resolver isso, né? Tem isso também, né? Que isso é um ponto principal, né? Porque tem muitos síndicos que ele se aventura e aí não existe obrigatoriedade de ter nenhuma qualificação, certo? E quando ele não procurar a administradora para ter a certeza do que pode ou não ser feito, corre um grande risco dele criar um problema e trazer problema. Isso que você falou da qualificação, ela é também um outro ponto que eu acho essencial, né, dentro da sindicatura, porque voltando para aquele ponto que eu trouxe do condômino, ele não consegue enxergar determinados pontos, como eu também, enquanto moradora de condomínio, não conseguia. O que é que está por trás, né? Então, por trás vem a administradora com todo esse aporte de recursos humanos, né? Então, existe recursos humanos, existe a questão financeira, existe a parte contábil, existe a parte tributária, existe todo um pilar que você, enquanto morador, você não está lembrando daquilo. E tudo aquilo existe. E precisa estar redondo, né? E com relação à sindicatura, você ter o entendimento jurídico também é algo muito importante, porque você representa o condomínio naquele momento e você vai ser responsável, né, por tudo que der certo e também por tudo que possa vir a acontecer de forma negativa. Então a gente tem que ter esse respaldo e esse aporte, e quando você tem realmente a administradora, né, te dando esse apoio, a coisa, você se sente mais segura e caminha de forma melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, Micheline. Você consegue indicar os 3 maiores pecados que um síndico profissional ou comete ou não pode cometer? Eu acho que o primeiro é esse que a gente está falando. A gente já recebeu propostas para assumir um determinado condomínio que não tinha administradora e a gente não quis assumir essa responsabilidade. Um prédio, um condomínio pequeno, de pequeno porte, mas sem eu nem entendo como é isso, sem contador e sem administradora. Então a gente não quis. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é o síndico ele trabalhar em cima daquilo que ele acha
Eu acho que isso também é um pecado, entendeu? Não, porque eu acho que deve ser assim, achismo, né? no achismo, e não pode ser assim. Você tem que estar embasado, né, principalmente juridicamente naquilo que você está falando e nas suas decisões. E muitas vezes, se você tiver dúvida, é melhor que nem tome a decisão. Volta um passo atrás, analisa, reanalisa o processo para tentar avançar novamente, para não dar o passo errado e aí ter que desfazer e começar tudo de novo e arcar com os problemas que isso veio a gerar. Falta o último ainda. Vamos lá. Não, falta o último. Você deu 2, né? Foi o terceiro. Deixa eu me recordar. Acho que o primeiro foi esse mesmo, o segundo. E o terceiro é também, um ponto importante. O terceiro é você não parar de se qualificar. Você achar que talvez, daqui a alguns anos, achar que realmente não. Já Agora eu tudo, sou, né? E não, é algo, a sindicatura, pelo que eu estou percebendo, ela é uma artéria pulsante. Então, ela é vida o tempo todo. Você aprende a cada experiência. E uma coisa que eu também percebi é que cada condomínio, ele tem sua peculiaridade. Você não pode aplicar as mesmas técnicas para um condomínio e achar que vai aplicar para outro e que aquela receita é uma receita de bolo. Não é assim. Não é assim. Entendeu? Então, a troca de experiências, quando você junta pessoas, né, que você participa assiste os podcasts, queria até parabenizar aqui vocês, excelente a qualidade. Assiste o podcast de pessoas com experiência na área jurídica, na área de sindicatura, só vem a acrescentar. Então, cursos, investir realmente, a gente tem um leque imenso. Por exemplo, aqui na feira mesmo, está acontecendo hoje e amanhã, cerca de inúmeras palestras gratuitas que a gente pode vir e assistir. Então, a gente não pode estar fechado a se atualizar, porque a mudança, ela acontece de forma gradativa. E a necessidade é feita chuva em terra seca. Exatamente. Né? Perfeito. Micheline, para a gente finalizar, eu queria que você indicasse um diferencial, porque veja só, sendo que o profissional hoje a gente tem muito no mercado. Uhum. Qual o diferencial que você indica o seguinte, olha, minha empresa de sindicatura profissional, ela tem esse diferencial aqui. Fala um pouquinho aí para o público. Pronto. Como é que tu enxerga isso. A minha empresa, a nossa, né, minha e de Rosângela, eu acho que quando você faz algo, quando você me perguntou no início, acho que foi João, tá gostando? Eu tô amando, entendeu? Tem problemas, quando a gente fala assim para as pessoas, síndico profissional, trabalhando com isso, todo mundo fica assustado, assim, meu Deus do céu. Mas quando você faz com amor, entendeu? Acho que esse é o maior diferencial. Eu passei minha vida, eu estou com 49 anos atualmente, e eu repito há 20 anos, desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de ter o contato com a gestão, que era algo que eu não tinha há 20 anos atrás, esse desejo, isso nunca me atraiu, na verdade. Mas há 20 anos, quando eu provei da gestão, e hoje eu faço gestão, você pegar algo que está desarrumado, que está fora do lugar, e ver o resultado, né, acontecer, as pessoas reconhecerem isso, e você transformar algo que está ruim ou não está tão bom em algo bom, é muito prazeroso. Rapaz, tem um condomínio que você é síndico que a gente administra, coincidentemente, que você fez, o condomínio estava bem desarrumado, a gente já pegou desarrumado o condomínio, o pessoal teve uma gestão provisória lá que acabou arrumando junto com a gente a parte financeira. Isso. E uma das primeiras ações que você fez foi a questão de organizar depósito. Você realmente bota a mão na massa, foi lá. Isso. E eu consegui enxergar isso pela questão de relatórios que você passa, eu acho que é semanal, não é isso? Eu passo mensal. No final do mês eu emito um relatório com um arquivo fotográfico, né? Porque muitas vezes você não tem tanto tempo de estar lendo relatórios escritos. O condômino, né? Ele tem seu dia a dia, seu trabalho, sua família. E aí eu acho que quando você coloca a parte escrita, mas a relação de fotos do que estava acontecendo e de como está, chama bastante atenção e surte um excelente efeito. Todo mundo gosta. E o resultado você viu na prática, né? Porque você foi eleita lá nesse condomínio por um período de experiência, não foi isso? Isso. E já na reeleição você conseguiu ser... Foi unânime. Unanimidade. Foi verdade. É reconhecimento do trabalho. É o reconhecimento do trabalho. Pois é, eu acho que o ponto de diferencial é esse. É você quando faz e faz com prazer. É você fazer do seu trabalho uma questão de prazer, né? De você fazer com amor. E a satisfação de estar todo dia buscando melhorar e estar sentindo prazer naquilo que está fazendo. É simples, é isso. A gente, infelizmente, está chegando ao fim, né, Marconi? Exatamente. Mas me diga o seguinte, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para seus clientes, seus condôminos, seus prestadores de serviços, seus colaboradores que são os funcionários do condomínio, para eles realmente entender e perceber qual é a sua visão e sua missão frente à sindicatura profissional. Exato, vamos lá.
Enquanto empresa, né, MRM Serviços, para os nossos clientes, eu queria agradecer a confiança, né, porque quando você coloca um patrimônio valioso, né, que é o seu lar, onde você descansa, onde você está lá com sua família, onde você vai ter em algum momento um momento de lazer, e você coloca isso na mão de uma sindicatura, de uma empresa capacitada, é bastante gratificante, né, você saber que aquelas pessoas estão confiando no teu trabalho. Com relação à equipe, é fundamental, né? Aqueles funcionários do condomínio que se tornam parceiros e passa a fazer parte da equipe de trabalho da gente, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Eu sozinha não chego a lugar nenhum, o conselho sozinho não chega a lugar nenhum, eles sozinhos também não, mas quando a gente junta força, a coisa acontece, né? Então, essa parceria, essa boa... na verdade, eu tenho muito bom link com as pessoas que trabalham como funcionários nos condomínios. Isso é um diferencial. A gente tem um equilíbrio bom, um respeito, uma confiança, uma parceria muito boa. Porque senão eu falo sempre, até isso que eu estou falando aqui, eu falo sempre para eles. Gente, se a gente não tiver parceria e comunicação, fica ruim para mim, fica ruim para vocês, fica ruim para todo mundo. Porque os clientes, nossos clientes, tanto o meu quanto de vocês, enquanto porteiro, serviços gerais, são os condôminos. Então, se a gente não tiver parceria e comunicação e gratidão e empenho naquilo que se faz, a gente não vai entregar um bom resultado. Se a gente não entrega um bom resultado, a gente não vai ter o reconhecimento. É isso aí, né, João? É isso aí. Então a gente chega ao final. Micheline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, né? Tenha boa sorte Uma aí nessa honra sua aí. trajetória. Eu não vou chamar de nova porque 2 anos já não é... Exato. Já não é tão pouco, né? Isso. Então isso. parabéns aí. Espero Eu que que você agradeço a oportunidade. só né? faça crescer. De estar com os gigantes aqui. Nós aqui agradecemos a parceria que nós temos. Você tem alguns condomínios conosco, né? E você está sempre atenta, sempre querendo ouvir, entender, procurando a maneira correta de desenvolver os processos, né? Procurando se atualizar sempre. Eu acho que esse perfil seu é um perfil que todo síndico profissional que se lança no mercado deveria procurar, né? Fazer, seguir, porque com certeza é o caminho do sucesso e você, dentro de 2 anos, já está com 8 condomínios. Isso é uma prova do reconhecimento do seu trabalho, né? Exatamente. Mas, Micheline, vamos agradecer. O papo tá bom, tá fluindo, mas a habilidade de serviço... Tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. Gente, fica ligado em nossas redes sociais, curte nosso material, compartilha, se inscreve em nosso canal, que a gente vai passar muito material para a Feira do Condomínio. Então você que por algum motivo não conseguiu vir, tá com dúvida, quer dicas, entra nas nossas redes sociais, Habilite Serviços, que você vai ter todas as informações lá. Então beijo no coração e até o próximo. Daqui a pouco tem mais.